Olá, eu sou o Francisco Capelo, sou sociólogo, sou artista plástico, também formador de arte aqui no Arte Studio Carcavelos. E hoje eu queria te falar de uma coisa que me tem afetado ao longo dos anos, que é a depressão. Eu tive períodos depressivos profundos e muitos, ao longo de muitos anos, desde os meus 18 anos aos 42, tenho sido afetado por longas e graves, profundas depressões. E eu gostava de, com este pequeno vídeo, ajudar-te, a ti que tens também alguns problemas neste foro psicológico. Gostava que este vídeo servisse também para ajudar essas pessoas que estão ou num processo ou quase a entrar para o processo depressivo. Acho que vai ser útil para ti. No sentido de não ser uma visão exterior. Esta é uma visão de alguém, uma perspectiva de alguém que passou pelo mesmo, pelo qual tu estás a passar agora. E acho que é útil ter esta visão, porque muitas vezes uma pessoa, quando lê um livro de algum especialista do assunto psiquiátrico, deste assunto da psicologia, da psiquiatria, e tenta sempre pôr-se daquele lado, mas nunca consegue, porque é sempre a visão de alguém que está exterior a si, que sente-se como um rato numa cobaia, assim, numa experiência, num laboratório, e isso faz que a pessoa desligar-se desse livro ou dessa palestra sobre esse assunto. E, portanto, esta é a visão de alguém que passou já por graves depressões, e esta é a minha análise que eu faço agora, que já racionalizei todo o processo, e acho que te vai ajudar bastante a ti que estás a entrar nesse processo. Eu acho que há 4 pilares onde tu podes defender-te e teres a tua base forte para te defenderes deste processo depressivo, ou pelo menos combatê-lo no dia a dia. São os 4 pilares. Quais são? São a família, são os relacionamentos sociais que tu tens, namorados, namoradas, amigos. A família também é muitíssimo importante. Depois tens o teu terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Não aconselho grupo análise, porque grupo análise é no fundo uma conversa em grupo, não passa de uma conversa de café um pouco mais aprofundada. Mas se tu tens um problema pessoal único dentro de ti, tens que falar com outra pessoa que seja especialista da área para ires dentro de ti e tentar resolver o problema. Conversa de grupo apenas adia o problema e muitas vezes agrava-o. Eu estive em grupo análise, sei do que falo. Outra coisa que tu também, um dos pilares fortes que vais ter é a medicação. Muitas vezes, eu não digo todas, muitas vezes a medicação é necessária e muitas vezes é bom que estejas ciente disto. Muitas vezes essa medicação vai ser para o resto da vida. No início vais ter uma visão muito agressiva em relação a isso, como eu tive. Eu contra mim falo que tive sempre a combater essa perspectiva da medicação desde o início. Eu encarava isso como se fossem drogas, drogas legais. Mas no fundo, essas drogas são o que te traz de volta à realidade e que não te deixa entrar diretamente na loucura. E portanto é muito importante que tenhas essa consciência. Em princípio vai ser preciso medicação e essa medicação vai ser, em princípio, por toda a vida. Portanto, está consciente disso. Outra coisa que eu faço aqui no meu estúdio, não estou de maneira nenhuma a tentar vender os meus serviços. A questão não é essa. Longe de mim tal ideia mesmo. É criatividade. Qualquer pessoa, mas é mesmo qualquer pessoa, tem dentro de si uma criatividade enorme que pode usar como arma de combate contra a depressão. Tenta que essa criatividade não seja aliada da depressão, que te faça entrar ainda mais na depressão. Não. Tens de usar a criatividade para saíres um pouco todos os dias da depressão, dos pensamentos mais depressivos. Há aqui depois uma estratégia de equilíbrio que tu vais ter. Qual é essa estratégia de equilíbrio? Quando um desses pilares, destes 4 pilares, falha, tu equilibras com o outro lado.
Se tu tiveres uma parte familiar com graves problemas familiares de saúde ou outros, tu equilibras com um outro destes pilares. Os pilares têm que ser fortes. Se algum é fraco, tens que equilibrar. Um balanço, um equilíbrio entre estes 4 grandes forças que tu tens para combater a depressão. E, portanto, podes equilibrar. Se tu fores muito criativo, tens logo essa parte sempre muito forte. Podes equilibrar com outras. A família falha, tens essa parte para equilibrar a criatividade que te dá alento para encarares o novo dia. A medicação não pode falhar, nunca. O terapeuta está lá sempre para te ajudar. Ok? Tens que encontrar também, deves encontrar, um pensamento de meditação. Eu não lhe chamo religião. Há quem possa chamar religião. Eu encaro como um pensamento de meditação. Um pensamento, já viste isto mil vezes, não é? Mais positivo. Tens sempre o copo meio cheio ou meio vazio. A opção é tua em relação a como vais encarar esse copo, esse objeto que está ali, essa realidade que está ali. Essa realidade que está ali, está lá sempre. A questão é como encaras essa realidade. Com este pensamento meditativo, pode ser o budismo. O budismo é ótimo. O budismo zen. O meu mestre António Tàpies, um grande artista catalão, era adepto do budismo zen. E ele fazia pequenos movimentos de língua, pequenos estalidos e pequenos movimentos com os passos a andar pelo estúdio que produziam um estado de meditação. Tenta acalmar-te dessa maneira. Tenta ter também uma respiração mais profunda. Isso ajuda imenso. Respiração mais profunda. Dar valor a coisas simples. Afastar pensamentos negativos. Mas aqui, esperar e ter pensamentos positivos. Esperar, dar tempo, diminuir o ritmo, respirar profundamente. E o mais importante, tens que ser consistente. Sem essa consistência, tu tens agora um momento bom, daqui a 10 minutos um momento mais ou menos, daqui a 20 minutos um momento mau, amanhã já não estarás bem. Ou seja, tu queres de certeza, e eu, assim como eu quero, qualquer pessoa quer, estar bem sempre, de forma consistente. Não haver quebras, não haver altos e baixos. Para isso acontecer, tu tens que manter a respiração controlada sempre. Sempre. De outra maneira, sem a respiração controlada, todo o equilíbrio do corpo está QO. É isso que tu tens de perceber. Outra coisa que tu já deves ter pensado. Eu ouço vozes. Isto é um mito. Não existem vozes. Nem mesmo o Fernando Pessoa, quando fez aquela divisão da personalidade e encontrou aqueles heterónimos, isso é tudo uma autoilusão. Eu vou explicar-te o que é que acontece. Nós temos receios, toda a gente tem receios. O que acontece é que a pessoa mais depressiva vai mais dentro de si e faz como que uma divisão da personalidade. E então, para este medo, encontra como se fosse uma voz, mas não é uma voz. É uma autossugestão de pensamentos nos nossos próprios pensamentos. E, portanto, é como se fosse um eco. Dentro da nossa cabeça há um eco de pensamentos que são nossos medos mais profundos. E, portanto, esquece essa ideia de ouvires vozes. Eu já tentei perceber o que é que sentia dentro de mim. Pensei que eu ouvia vozes. Não são vozes. São pensamentos meus, profundos, que se ligam a uma certa parte de mim e que produzem este pensamento interior. Não há nada de acústico, não há som, não há nada disso. Há uma sugestão de pensamentos dentro da própria pessoa. É isto que acontece. E depois há uma outra coisa que tu já deves ter reparado. O depressivo tem tendência a odiar coisas simples. As coisas do dia-a-dia considera-as demasiado banais e quer logo entrar imediatamente mal na corda para pensamentos profundos e tristes. Não vais nesta cantiga. Tenta refazer hábitos de normalidade. Isto é tão importante. Há que combater o ódio que sentes, porque eu também o sentia, sei do que estou a falar.
o ódio às coisas simples ou às coisas mais banais. Beber um copo de leite parece uma tarefa gigantesca. Ir à rua comprar uma bebida parece uma coisa estranha e até agressiva, porque temos que olhar nos olhos das pessoas que vão na rua. E, portanto, há que refazer estes hábitos de normalidade e dar valor outra vez às coisas simples. Uma outra coisa que eu te queria dizer é o seguinte: a pessoa depressiva normalmente tende a procurar uma namorada ou um namorado como se fosse uma tábua de salvação para o próprio processo depressivo. Antes de tentar encontrar namorada, encontra-te a ti mesmo. Encontra-te a ti mesmo. Encontra o teu objetivo na vida, encontra o teu rumo, as tuas tarefas básicas, os teus hábitos. Quando estiveres equilibrado, então essa procura não será desesperada, mas será uma procura muito mais calma e a pessoa do outro lado estará muito mais receptiva. Sim, senhor, tenho aqui uma pessoa com quem me dou bem, características da personalidade semelhantes, por que não dar uma chance? E é isso que acontece. O depressivo não é normalmente uma pessoa que procura a parte social, mas isso é normal. Cada pessoa é diferente. Mais vale 1, 2, 3 amigos com relações de amizade boas e profundas e consistentes do que muita gente só para ir a festas e no interior de si a pessoa está completamente deprimida. Uma coisa muito importante: se tu pensares assim, o meu terapeuta é um amigo, isto é um erro. O terapeuta não está lá para ser amigo. Não está lá para fazer o favor de ser teu amigo. Está lá, pago pela tua família, para te fazer sentir melhor. Ele é um profissional da área da saúde mental. Se tu procurares nele um amigo, estás a procurar no sítio errado. E normalmente a relação de amizade só prejudica neste caso. E agora gostava de te dar algumas dicas sobre aquilo que eu ensino aqui no estúdio. Como eu disse, este vídeo não é nada sobre isso, não é nada para vender os meus serviços, nada disso. Vou-te só dar dicas para tu desenvolveres com um professor de arte ou tu próprio autodidata. Que é o seguinte: tenta reconhecer beleza. Para seres artista, tens que saber reconhecer beleza. Faz como na música dos Beatles. Reconhece beleza em coisas simples e torna-as melhores. Portanto, começa com estruturas simples de desenho e depois tenta complicar a coisa adicionando cores, texturas, etc. Uma outra coisa é explora o teu mundo interior. Quando não encontras suficiente razão para expressar o que vês, tenta ir ao teu mundo simbólico, aos arquétipos universais de Jung, que Jung falou, e tenta encontrar respostas dentro de ti e trá-las à superfície. Como dizia Paul Klee, a arte não expressa o visível, torna visível. Isto é muito importante. Espero que este vídeo tenha contribuído para melhorar o teu bem-estar e fazer com que tenhas uma perspectiva da tua personalidade, de ires construindo passo a passo, não queimares etapas e que te vais sentir melhor com alguns destes conselhos. É isso que eu espero. Obrigado por teres visto.